coisas ainda irão acontecer. Bom, agora, o derramamento do Espírito Santo aconteceu sobre essas pessoas? Com certeza. Aconteceu sobre nós, ou vai acontecer sobre nós, ou está acontecendo sobre nós? Com certeza. O derramamento do Espírito Santo, mas como assim o derramamento do Espírito Santo? A gente tem que entender que o derramamento do Espírito Santo, ele é fundamentado em quê? Em uma promessa. Joel diz assim, e depois disso, Joel 2, capítulo 2, versículo 28 e 29 diz, e depois disso derramarei do meu Espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e suas filhas profetizarão, os velhos terão sonhos, os jovens terão visões, até sobre os servos e servas derramarei do meu Espírito naqueles dias. E esse processo, esse derramamento se inicia a partir de um propósito de busca também lá em Atos, através dessas unidades nas orações. Então existia uma promessa que estava sobre quem? Sobre Israel, primeiramente ali. Essa promessa também foi passada para a igreja, por isso que o Senhor Jesus disse, vão lá para Jerusalém, não saiam de lá, até que do alto seja derramado sobre vocês o poder do Senhor. Por quê? Porque com esse poder que vocês vão receber, vocês serão minhas testemunhas onde quer que vocês forem. E é essencial isso, mas baseado em quê? E Pedro depois lá na frente fala, tudo foi baseado nessa promessa que já existia sobre ele. A promessa foi criada no mundo espiritual, a promessa está ativa no mundo espiritual. Então, se existe uma promessa, cabe a mim e a você, existe um direito legal e soberano de Deus, um decreto de Deus, que derramaria sobre o seu Espírito Santo sobre a sua igreja, mas cabe à sua igreja fazer o quê? Buscar. Tem um direito legal. Eu tenho direito. Tem coisas que nós temos o direito legal sobre isso, mas não tomamos. Mas não tomamos. E esse é o primeiro ponto. As características do derramamento do Espírito Santo, o primeiro ponto é que ele é fundamentado nessa promessa. E eu preciso entender e compreender que se existe uma promessa, ela é acessível a mim, a você, por meio dessa busca. Então, eu tenho que buscar, eu devo buscar, e assim Jesus disse para eles. E como é que eles fizeram isso? Primeiro, como é que eles buscaram essa promessa? Através da unidade e das orações. Olha como é que eles começaram. Através da unidade e das orações, sim. Então eles voltaram para Jerusalém, vindo no monte chamado das Oliveiras, que fica perto da cidade, cerca de 1 quilômetro, é Atos 1:12, tá? Quando chegaram, subiram ao aposento onde estavam hospedados. Achavam-se presentes quem? Pedro, João, Tiago e André, Filipe, Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, Zelote e Judas, filho de Tiago. Todos eles, versículo 14, todos eles se reuniam sempre em oração com as mulheres, inclusive Maria, a mãe de Jesus, e com os irmãos dele. E cumprindo-se os dias de Pentecostes, Atos 2:1, estavam todos concordemente no mesmo lugar. Tem outras versões que falam que eles estavam unidos ali naquele propósito, no mesmo lugar, em que, como uma unidade e em oração. Então isso aconteceu nesses dias, por quê? Porque a igreja criou uma unidade forte, uma unidade onde a gente já estava preocupado, meu Deus, eu tenho que ir para a oração hoje, eu tenho que ir para a oração, não era nem convocação não, é porque já existia um fogo do Espírito Santo no coração de pessoas. Eu vou para a oração, eu quero participar da oração, eu quero fazer parte da oração, eu quero ouvir a voz de Deus, eu quero ser batizado com o Espírito Santo, eu quero ser transformado. Então já havia um desejo ardente no coração de algumas pessoas. Por quê? Porque essa presença de Deus, ela traz essa unidade e o desejo mais intenso de buscá-lo. Você não experimentou disso? Não se preocupe. Vão ter dias como esse, onde você vai sentir esse mesmo prazer e desejo de buscar a face do Senhor e estar na presença dele. Mas outros dias virão.
Então também, eles estavam ali também, outra característica que é fundamental na promessa, e como começou isso? Através da doutrina e da comunhão dos santos. O que é que eles faziam? Atos 2:42, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. Perseveravam na doutrina. Tinha ensino nesses dias? Tinha. Tinha algum tipo de comunhão? Tinha. Tinha algum tipo de partir de pão? Tinha. Então, tinha oração? Tinha. Nós estávamos cumprindo os requisitos que está escrito na palavra do Senhor. Então, por que se nós estamos cumprindo, nós estamos buscando, Deus não está fazendo e agindo também de forma sobrenatural, a gente às vezes não vê, não entende, mas o Senhor já está agindo na vida da igreja, transformando a igreja, e eu creio que nós colheremos grandes resultados a partir disso que foi feito. O que cabe a nós? Perseverar, perseverar. Eu preciso perseverar. Seja aqui, seja em casa, seja onde for, mas eu preciso perseverar, porque isso faz com que nós nos aproximemos mais ainda de Deus. E se a pessoa quer ser cheia do Espírito Santo, ela tem que se aproximar mais e mais da presença de Deus, porque Deus quer revelar grandes coisas para a igreja, quer revelar estratégias, quer revelar significados, quer levantar os seus escudos, suas espadas, dar-lhes o poder para fazer a diferença nesse lugar. Cabe a nós, cabe à igreja do Senhor. E quais são as consequências? Falamos desse derramamento, como eles derramaram, quais as consequências? A primeira consequência desse derramamento do Espírito Santo é o quê? Recebimento do poder para ser testemunha de Cristo. Mas recebereis o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como na Judéia e Samaria até os confins da terra. A primeira consequência desse derramamento do Espírito na vida do cristão que está buscando, na vida da igreja que está buscando a presença do Senhor, é esse recebimento de poder. Para ser o quê? Uma testemunha. No âmbito jurídico tem aquelas testemunhas diretas e testemunha indireta. Aí você, peraí, meu irmão, mas eu não estava lá. Como é que eu sou uma testemunha de alguma coisa que eu não vi? Eu não vi Jesus. Como é que eu sou uma testemunha de Jesus, daquilo que ele fez? Como é que eu vou na rua falar de uma coisa que eu nem vi? No âmbito do direito existe a testemunha direta e a testemunha indireta, tá? Claro que na testemunha indireta, no âmbito jurídico, a testemunha direta é aquela testemunha que viu os fatos, ela sentiu, ela ouviu, os seus sentidos, participou dos fatos com os seus próprios sentidos, ou visão, ou escutou, ou tocou, como essa testemunha ocular, direta. E também tem a testemunha que é indireta, é aquela que ouviu a respeito dos fatos, e o juiz escolhe outras provas para conformar, para dar conformidade naquele fato, naquela testemunha do que ela está falando é a realidade. Ele usa outros argumentos, outros fatos, outras situações para comprovar, para corroborar aquilo que foi dito. Então, mas e nós? Somos testemunhas e que nesse contexto aqui, nós vimos no contexto do direito, agora no contexto cristão, eu sou uma testemunha, por quê? Como assim eu sou uma testemunha? Primeiro, porque eu tive um encontro com Deus e o Espírito de Deus testifica no meu espírito que eu sou filho de Deus. Então o Espírito de Deus testifica dentro de você que você é filho de Deus e você é uma testemunha daquilo que Ele fez na sua própria vida. Você é filho e a testemunha disso quem é? É o Espírito Santo de Deus que está em você. O Espírito de Deus que habita em você faz de você uma testemunha. Mas tem mais coisas, sim.
Por quê? Porque eu também sou testemunha. Por quê? Porque eu creio que aquilo que os apóstolos fizeram, que o próprio Jesus fez, que está escrito nessa palavra aqui, é real e verdadeiro. Por quê? Porque o Espírito Santo também testifica na minha vida que isso é real e é verdadeiro. E esse evangelho foi pregado, foi descoberto papiros em cavernas de Qumran, depois de muito tempo, testificando, confirmando, ratificando aquilo que a palavra do Senhor já dizia há muito tempo atrás. Sou testemunha também por causa disso. E mais ainda, por quê? Por quê? Eu sou uma testemunha porque eu vejo o poder de Deus na minha vida e na vida da igreja. Eu vejo pessoas sendo libertas, e como eu já vi pessoas sendo libertas, meu irmão, escravas do diabo, escravas de Satanás. Eu vi muitas pessoas sendo libertas, mas pelo poder do Espírito Santo. E qual é a sua ação? A sua ação é ser uma testemunha para ser usado nesse poder do Espírito Santo de Deus para libertar outras vidas, cativos que estão em todos os lugares onde nós podemos perceber. Testemunhas por quê? Porque sobre você também tem essa virtude e poder do Espírito Santo. Então nós somos testemunhas e podemos testemunhar. É por isso que disse, vocês vão para lá, porque vocês vão minha testemunha. E para isso vocês precisam de quê? Do meu poder, do Espírito Santo sobre vocês. Do batismo no Espírito Santo de Deus na vida da igreja. E é por isso essa necessidade tão iminente, principalmente nesse fim dos tempos, onde nós estamos vendo as coisas sendo de cabeça para baixo, gente, onde se faz um louvor às coisas que são erradas e às coisas que estão certas em todos os âmbitos do governo, em todos os âmbitos. Parece que as coisas que estão erradas estão tomando uma proporção gigantesca e nós às vezes ficamos calados e não intercedemos e não oramos e não buscamos para ver diferença, porque o mover só vai acontecer na vida da sociedade quando a igreja começa a se mexer. Mas a igreja não vai lá brigar com o político, a igreja vai fazer o seu joelho no chão, é oração, é o poder de Deus se manifesta nas hostes celestiais, em todas celestiais, e muda a sociedade. E muda a sociedade. Através dessa mudança, através dessa transformação, através dessa convicção. Se você não foi batizado com o Espírito Santo, não fique pensando, não tem problema, já. Não. Se Deus chamou você, olha, eu digo uma coisa bem séria para você. Se Deus chamou você, se você está aqui nessa noite, Deus já te chamou, e você é filho de Deus, você já escolheu o seu lado. Agora você tem duas coisas a serem feitas. Ou você continua apanhando do diabo e não reage em nada, ele continua tocando nas tuas coisas, ele continua tocando na tua família, ele continua bloqueando sua vida, ele continua impedindo você de crescer, ele continua trazendo doenças para a tua casa e você simplesmente apanha. Ou você se enche de Deus, reage e luta no mundo espiritual. Não, eu sou propriedade exclusiva de Deus. Então a escolha cabe a nós. E o Espírito Santo de Deus é que vai me dar capacitação para trazer essa realidade, essa luta, fazer essa luta, a lutar, a me mover no mundo espiritual também. Tem um momento, gente, que vai ter pessoas que estão, ficando loucas, pessoas que vão estar tão cativas, tão aprisionadas. Meu Deus, tem momentos que você tem que gritar, dá um basta nisso. Eu não nasci, eu não me converti, eu não sou um cristão hoje para viver debaixo de uma opressão do diabo. Não, eu quero me levantar agora eu vou erguer a minha espada, agora eu vou erguer o meu escudo, agora eu vou me levantar na fé do Senhor Jesus Cristo. E vou sim, na convicção que essas promessas que o Senhor fez estão sobre a minha vida, eu vou me apropriar de cada uma delas. Eu preciso me apropriar, eu preciso tomar posse, está à minha disposição, é direito meu, é direito de filho.
E eu acabei de dizer que o Espírito Santo testifica no seu coração que você é filho de Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aprenda. Você um dia vai ser um pregador aí, usar essa voz. Pentecostal. Glória a Deus. A segunda consequência disso é a autoridade e o poder. Uma segunda consequência do derramamento do Espírito Santo. Segunda consequência, a autoridade e poder. Em Isaías, lá no capítulo 61, ali é um momento onde Isaías escreve um texto que é direcionado a quem? Lembram? Ao Messias, oh glória. Vê se eu acho aqui. E ele diz: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. E enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes. Então vou até aí o capítulo 2. Vocês lembram? O Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Quando Jesus, em um determinado dia em Nazaré, ele estava numa sinagoga. O Senhor Jesus estava na sinagoga, acho que é Lucas capítulo 4, tem esse texto aí, se eu não me engano. E ele foi ler a Escritura. Primeiramente era lido a Escritura a respeito do Pentateuco. O Pentateuco era lido primeiramente, depois ele lia os profetas. Nesse momento dos profetas, Jesus foi dado esse rolo, ele desenrolou esse rolo, provavelmente eram rolos, e começou a ler esse texto. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim. E ele, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Ele leu, se eu não me engano, apenas 2 versículos desse texto. E aí, então, ele pegou o rolo, ele fechou o rolo. Naquele momento disse: hoje se cumpre essa promessa. Hoje se cumpriu essa promessa. Hoje se cumpriu essa profecia. Hoje se cumpriu essa profecia. E nesse momento que se cumpriu essa profecia, o Senhor Jesus, ele começou a fazer a diferença naqueles momentos ali. Ele começou a agir no meio daquela cidade, no meio daquele povo, no meio daquelas cidades, levando a palavra do Senhor, levando a palavra de Deus. E olha só, de 3 formas diferentes. Como assim? Eu acho que eu falei isso aqui há muito tempo aqui nessa igreja aqui mesmo. Não sei se foi aqui ou foi lá, quando era aqui perto. Jesus, ele age de 3 formas com a sua igreja. Primeiro, ele mostra primeiro como é que faz, ele ensina. Eu levo a palavra, vocês me sigam, eles seguiram os seus seguidores. Eu mostro como é que faz, eu curo os enfermos, eu expulso demônios, eu levo a vocês, eu levo as profecias, eu prego o evangelho aos pobres, eu liberto os cativos. Agora, primeira fase do ministério de Jesus. Segunda fase do ministério de Jesus. Eu faço. Primeira fase do ministério de Jesus é eu faço. Vocês observam. Eu faço, vocês observam. Segunda fase do ministério de Jesus. Eu faço e vocês fazem comigo. E Jesus levou, cuidando deles ali, estando com eles, mandou que eles fossem, pregassem o evangelho, aquela casa que não recebesse, ele batesse os pés, e ali juntamente com Jesus, eles estavam também expulsando demônio, tudo ali junto com Jesus, estavam cuidando daqueles discípulos, daquela multidão de pessoas, e eles oravam, e lá falavam, curavam também, e até ficavam admirados com as coisas que aconteciam ali, debaixo daquela cobertura ali, juntamente com Jesus, que estava com eles ali diretamente. Só que chega a terceira fase. Eu observo agora, vocês fazem. E como acontece essa terceira fase?
é preciso que eu vá, mas eu vou para o meu Pai. Mas não vou deixar vocês sozinhos, não vou ficar só olhando de longe, não vou deixar vocês sozinhos, eu vou para o meu Pai. Mas deixarei com vocês o Espírito Santo, o Espírito que vai levá-los a minha palavra, vai ensinar vocês a palavra, vai ensinar a vocês o que eu tenho dito, e vocês vão ser usados, vocês vão trabalhar, vocês vão fazer a obra de Deus, trazer o reino de Deus, com a ajuda agora do Espírito Santo. Eu vou estar olhando vocês, mas o Espírito Santo vai estar junto com vocês para fazer a boa obra, para apregoar o reino de Deus sobre a face da terra. E nós estamos nessa terceira fase, apesar de Jesus não estar pessoalmente, fisicamente mais conosco aqui, nós temos o Espírito Santo de Deus que está nos impelindo, está nos acompanhando, está nos usando. E se você abrir o seu coração, rasgar as suas vestes, o Espírito Santo de Deus vai te incendiar com o poder, com a glória sobre a tua vida. Precisamos do Espírito Santo. Por isso que diz uma segunda consequência, autoridade e poder. Porque para trazer boas novas aos quebrantados. Aí esse Espírito Santo, gente, a pessoa, mas essa pregação aqui, esse Isaías 61, era para Jesus, não era para nós, era para o Messias. Quem é o cabeça da igreja? Quem é o cabeça da igreja? Convicção, quem é o cabeça da igreja? Cristo, Jesus Cristo. É isso. Nós somos o quê? O corpo. Já viu somente a cabeça funcionar sozinho sem o corpo? Então, se essa cabeça tem o Espírito Santo está sobre a cabeça. Hoje nós temos uma cabeça que é Jesus, o Espírito Santo veio sobre ele, então o Espírito Santo está sobre o corpo, o Espírito Santo está sobre toda a igreja, está sobre nós. Então a unção que estava sobre Jesus também está sobre a igreja de Jesus e individualmente cada um de nós, gente. Por isso sim, por isso nós temos a autoridade e o poder. Para quê? Para pregar boas novas aos quebrantados, a curar os quebrantados de coração. E quantas pessoas vão chegar diante de você, e você precisa do auxílio do Espírito Santo de Deus para levar essa mensagem, curar quebrantados de coração, pessoas que vêm totalmente destruídas, vão entrar na igreja com o coração destruído, cheio de problema, um monte de trauma, um monte de coisa, gente. Mas quando ela vai entrar no lugar desse tipo aqui, é você que vai ser usado pelo Espírito Santo para curar esse coração quebrado, destruído. É você. Você vai ser simplesmente uma ferramenta, um filho de Deus, a mão de Deus operando através das suas mãos, do seu coração, da sua vida, sobre a vida daquela pessoa. Então seja guiado pelo Espírito Santo, se permita ser guiado pelo Espírito Santo. Essa diferença tem que ser feita dentro de você. Nós temos essa autoridade sim, para quê? Para libertar os cativos. E quantas pessoas, gente, teve uma célula que eu participei, teve uma célula que eu não conseguia fazer as coisas sozinho, porque nós começamos a orar, numa célula quando eu estava em Recife, nós começamos a orar, e manifestou um demônio numa pessoa, manifestou o demônio na outra, e até gente que estava com a vida assim, estava tanto na unção, que foi lá no meio da rua, botou a mão assim, pá, na coração, sai em nome de Jesus, e o cara que estava bêbado caiu no chão estribuchado, era unção se espalhando para todo lado ali. Mas por quê? Porque a gente estava buscando a presença do Espírito Santo de Deus, estava fazendo diferença, gente. Eu nunca vi uma pessoa assim, do nada, ele não era um homem de oração nem coisa nenhuma, mas por ele estar participando naquele ambiente ali, algo tomou ele, foi lá na rua, saiu da sala, foi lá na rua e orou, pá, e o cara, puf, caiu estribuchado no chão, se batendo todinho, e os demônios se manifestando. Meu Deus, o que está acontecendo? É o Espírito Santo, e nós precisamos desse Espírito na nossa vida, nós precisamos desse Espírito da nossa vida, desse avivamento. Não podemos nos conformar com o pouquíssimo que nós temos recebido, nós precisamos de mais e mais e mais, e ser cheio da presença de Deus. Aleluia!
Glória a Deus. Glórias ao Senhor. Como é caracterizado esse poder? Quais as características? Consequência, autoridade e poder? Como se caracteriza isso? Por meio do recebimento de dons. Como a igreja trabalha? Os dons são para edificação da própria igreja. E o Espírito de Deus quer que nós estejamos ali à mercê dele, aos cuidados deles, debaixo das suas consolações, sendo cheio da presença dele, para quê? Para termos os dons necessários para quê? Para a edificação do corpo de Cristo. Isso é para a igreja, funciona para o âmbito da igreja. Nós precisamos desses dons, do Espírito Santo derramar cada vez mais esses dons sobre a igreja. O dom conversamos até sobre isso nesses dias aí, o dom de línguas, interpretação de línguas, o dom de profecias, o dom da palavra de conhecimento, o dom da palavra da ciência, o dom e vários outros dons que existem, dom de milagres, dom de vários tipos. Para quê? Para a edificação do corpo de Cristo. E a igreja precisa ser fortalecida nisso todos os dias. Precisamos nos fortalecer. Senhor, o que eu tenho pedido, qual é o dom que eu tenho pedido muito a Deus? O dom de discernimento de espírito, gente. É o dom que eu mais precisei na minha vida. E tem pessoas, sempre ia trabalhar sempre com uma pessoa que tinha esse dom de discernimento, ela via coisas. Eu me lembro que uma vez, o pastor, a gente foi fazer aqui uma libertação, na vida de uma determinada pessoa, e o pastor olhou, e eu sabia, assim, pelo que ela já tinha falado, pelo que ela já tinha me dito, deu para perceber que ela estava debaixo de um espírito chamado de Kundalini. Esse espírito se aloja na coluna para tentar controlar a vida da pessoa. E esse espírito estava agindo, o quê? Uma serpente. E quando o pastor se assustou, o pastor não sabia disso, e disse assim: meu irmão, vi uma coisa que eu disse, foi pastor, estou vendo uma serpente. E nem precisou confirmar, aliás, o pastor viu e confirmou e ratificou aquilo que eu não estava vendo, mas eu sabia. E naquele momento nós precisamos expulsar aquele demônio que manifestou na vida daquela pessoa. E ela foi livre, liberta para a glória de Jesus. Mas os dons são necessários para a igreja? São importantíssimos. São importantíssimos. Dom da palavra de sabedoria, dom da palavra da revelação, dom do conhecimento. Isso é importante. Mas para que igreja? Só para a liderança? Não, está aberto para cada um de nós que busca o Espírito Santo de Deus. A cada um de nós está disponível. Como eu disse, você, no mundo jurídico, você tem direito legal, você vai entrar com um advogado, você vai buscar. No mundo espiritual, eu vou entrar com um advogado, não preciso pagar o advogado, não, porque já tem um advogado que é Jesus Cristo, então eu tenho direito legal, vou atrás desse direito aí que eu já tenho direito e vou atrás dele para usar ele na minha vida em nome de Jesus, para me apropriar disso. Então, qual outra característica dessa autoridade e poder que o Espírito Santo nos dá? Sinais, milagres e maravilhas. A igreja, esse aqui, tanto interno como externo também, sinais, milagres e maravilhas. A igreja precisa operar, sim, em outro nível. Nós precisamos operar em outro nível. Você precisa ver na sua vida, na sua casa, sinais, milagres e maravilhas da presença de Deus. Senhor, eu não viu e ficou parado nisso mesmo, então busque, continue a buscar, porque em um momento vai se revelar para a glória de Deus na sua vida. Terceira consequência. Vocês sabem que o Pentecoste, ele acontece, a pastora sabe mais aqui, 7 semanas depois da Páscoa. E Pentecoste tem muito a ver o quê? As 7 semanas tem a ver com a colheita.
era comemorada a colheita entre os israelitas também. Depois de um tempo, eles viram que o dia de Pentecostes acontecia também no mesmo dia que Deus deu a palavra no Sinai para Moisés. Então, esse tempo da colheita é o tempo da colheita. E uma das consequências da igreja estar cheia do Espírito Santo é o quê? É para ela se preparar para a colheita que virá. Por isso que eu digo, quando a igreja se mexe no mundo espiritual, quando ela se movimenta, quando eu falo a igreja, gente, não estou falando só do pastor e da pastora, eu estou falando de todos os membros, todo o corpo de Cristo, quando resolve se movimentar em unidade, em perseverança, na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, na oração, algo acontece no mundo espiritual, e vocês podem ver no livro de Atos, as pessoas iam se achegando, muitos recebiam a Cristo, muitos eram salvos por causa de quê? Por causa dessa unção que estava sobre a igreja. Muitas almas foram colhidas naquele tempo, e nós temos que nos preparar para colher também as almas que o Senhor vai nos dar em nome de Jesus. Vamos colher em todos os lugares. Em nome de Jesus, essa é uma consequência também do derramamento do Espírito Santo sobre a sua igreja. E uma quarta consequência, quando essas pessoas chegarem, quem é que vai cuidar delas? Quem vai cuidar? Não, meu filho, pode ficar aí, senta no banco mesmo aqui, pronto, ouve o culto, pronto, vai para sua casa, depois no outro dia volta de novo, só dentro. Não. Precisamos cuidar das pessoas através de um discipulado consistente. Precisamos curar de pessoas, precisamos curar pessoas, precisamos ouvir pessoas, precisamos cuidar de pessoas, tirar carrapicho. As pessoas vêm com um monte de gente, e como vocês não imaginam, você olha para uma pessoa que entra, não vou dizer que todo mundo que entra, mas quando você olha para uma pessoa que entra, você não conhece as pessoas, ela dá um sorriso, boa noite, tu recebe bem, mas você não sabe o profundo da vida daquela pessoa e o que ela está passando, o que ela está vivenciando na sua própria vida. Ela precisa ela precisa sim do Espírito Santo, ela precisa do poder de Deus, mas ela também precisa ser cuidada, ela precisa ser doutrinada, ela precisa ser ensinada, ela precisa de oração, ela precisa de cura, ela precisa de libertação, e quem pode fazer isso de primeira mão na vida daquela pessoa? Você, discipulador, você que é cheio do Espírito Santo e que está buscando o Espírito Santo, Deus deu você o poder para você fazer isso. Nós, como igrejas, temos que estar preparados. Então, se você acredita, se você está disponível ao Espírito Santo, então seja um canal de Deus para que essas coisas aconteçam. Seja um canal de Deus para que essas coisas venham acontecer e movimentar a sua vida. Eu garanto para você, quando você se envolve com as coisas do mundo espiritual, vão acontecer coisas, mas você vai sentir uma aproximação de Deus muito maior. Você vai sentir como Deus, Ele tem cuidado de você nas dificuldades onde você tem passado. Você vai sentir mais e mais essa aproximação. Você vai sentir o cuidado do Espírito Santo, o amor de Deus. Você vai sentir naquele dia, você está cuidando de outras pessoas. Eu não tenho a capacidade de cuidar não, meu irmão, mas eu estou disponível. Espírito Santo, age através da minha vida. Que o Espírito Santo, ele vai te movimentar de tal forma, meu irmão, porque é isso que é interessante. É isso que é interessante. Eu me lembro muito bem nos dias que eu não estava bem. No dia eu não estava bem, eu não estava muito legal. E ligaram para mim nesse dia: meu irmão, tem acontecendo um negócio aqui, vem até aqui minha casa.
minha casa, meu filho está endemoniado, está quebrando tudo na minha casa, meu filho está ele está falando um monte de besteira, um monte de coisa. Gente, naquele dia eu não estava bem, e eu falei, Senhor, tem misericórdia de mim, já são 10 horas da noite, quase 11 horas da noite, Senhor, e o Senhor chamou isso para que eu vá cuidar. Deus, eu estou sem forças, eu falei para Deus, e o Senhor direcionou, e o Senhor levou, vai, que a força é minha, a força é do Senhor sobre a sua vida, Ele que vai te sustentar nos momentos mais difíceis, Ele vai sustentar você quando você estiver chorando, quando você estiver cansado, o Espírito de Deus vai soprar sobre a tua vida, te dando uma força sobrenatural. Força sobrenatural. E ela vem de onde você menos espera, vem de Deus. E eu fui lá, gente, e eu vi que naquele momento minhas forças foram renovadas. Eu pude orar por aquelas pessoas, eu pude orar para que aqueles demônios fossem expulsos. E foi identificado, o jovem estava dentro do armário, lá no fundo do armário dele, guardando um monte de revista de feitiçaria. A mãe não sabia, ninguém sabia. Naquele momento foi tudo destruído para que ele fosse livre. Naquele momento ali o demônio não estava mais nele. Mas glória a Deus, porque não fui eu, mas foi o Espírito Santo de Deus que está em mim. O Espírito de Deus que está em você, que vai lhe dar a força que você precisa para fazer as coisas que são sobrenaturais, que estão além das tuas forças. Por isso que precisamos, por isso que necessitamos. Precisamos do Espírito Santo de Deus, precisamos da palavra do Senhor, precisamos estar unidos em comunhão, precisamos buscar esse avivamento mais e mais dentro da igreja, precisamos estar dispostos a pagar determinados preços, para que possamos fazer uma grande colheita. Primeiro vem o pagamento do preço ali, às vezes começa com poucas pessoas, mas aí chega outra pessoa, chega outra, de repente já tem se espalhado para toda a igreja, de repente tem pessoas lá de fora que vão ouvir falar, de repente vai ser pessoas lá perto da célula que vão sendo impactadas. Gente, a presença de Deus transforma lugares, transforma nações, transforma povos. A presença de Deus, ela não tem limites para fazer acontecer qualquer coisa que Ele deseja. Não existem limites para o poder de Deus. O único limite somos nós. O único limite somos nós. Nós damos os limites. Mas se deixássemos nos ser usados pelo Espírito Santo de Deus, não haveria limites para o que Ele gostaria de fazer através das nossas vidas. E eu preciso refletir muito nisso. Eu preciso entender muito nisso. Quando eu falo vocês, eu estou falando para mim mesmo, irmãos. Precisamos refletir muito nisso. Será que não estamos limitando o poder do Espírito Santo nas nossas próprias vidas? Será que estamos dispostos a ceder várias áreas da nossa vida para que Ele tenha uma autonomia maior de agir por meio de nós? Será que precisamos nos desvencilhar de coisas das nossas vidas que estão nos aprisionando? Será que nós precisamos desvencilhar de coisas das nossas vidas que estão impactando, causando um entristecimento até do Espírito Santo de Deus, e não conseguimos receber o batismo, não conseguimos crescer na graça e no conhecimento de Jesus, porque nós mesmos estamos sendo essas pessoas que limitam a ação do Espírito Santo em nossas próprias vidas? Nós temos que refletir isso, não somente individualmente, porque cada um individualmente, cada um que está aqui individualmente é que faz parte do corpo de Cristo. E o corpo de Cristo, ele precisa andar em unidade. E é nisso que temos que refletir. Porque Deus quer fazer grandes coisas através das nossas vidas. E nesse momento nós vamos orar. Eu peço que você fique de pé, aqueles que puderem ficar de pé. Tem pessoas que estão com criança, tem pessoas que não conseguem ficar. Você que não pode ficar sentado, gente. No nome de Jesus Cristo.